E aí, pessoal, vocês estão bem? Seguinte, eu me chamo Manda e no vídeo de hoje irei estar relatando alguns dos piores momentos que vivenciei por conta de uma amiga, entre aspas, né? Porque assim, eu digo que ela era minha amiga porque na época eu tinha uns 7 anos e eu ainda não conhecia o conceito de inimiga. Então, a gente era amiga, mesmo que ela me tratasse igual um lixo ou algum pejente descartável. Mas antes de começar o relato, primeiro, claro, o contexto. Eu e essa menina estudávamos numa escola particular que não era de gente rica, mas ela tinha esse projeto de ser uma escola voltada para a elite da nossa cidade, mesmo que a nossa cidade fosse uma cidade pequena do interior, mas enfim. E eu digo isso porque na nossa sala tinha gente muito rica, vocês não estão ligados. Tinha gente que, por exemplo, passava as férias na Disney, outro que ia para Beto Carreiro, e eu tinha até um cara na minha sala que a família dele era da Suíça. O cara passava as férias na Suíça e estudava numa cidade do interior do Pará. Cara, e essa minha amiga, vamos chamar ela aqui de Patrícia, ela era integrante do grupinho dos ricos da nossa sala. E, bem, ela se vangloriava por ir em vários lugares do mundo, tipo Chile. Ela falou uma vez que tinha ido para Venezuela, mas eu desconfio que isso seja verdade, até porque, né, gente, né? E ela era o tipo de riquinha, bem mimada e bem problemática. E nesse vídeo eu vou estar contando alguns dos piores momentos que ela me causou. Mas enfim, indo para os fatos, o primeiro acontecimento foi quando rolou uma fofoca de uma menina na nossa sala que estava com piolho. E a Patrícia foi uma das pessoas que espalhou essa notícia para todo mundo. Até que chegou um momento que a fofoca chegou na própria menina. E ela pegou e falou para a professora, né? Até porque estavam difamando ela. Daí você já imagina. Na hora do intervalo, a professora pegou e chamou todas as garotas da sala que estavam fofocando nisso. E eu tava lá no meio, sendo que eu não havia feito nada. Eu tava lá de inocente. Daí, quando a professora perguntou quem era que estava espalhando a fofoca, a bonita da Patrícia pegou e falou: "Ai, eu não sei de nada, foi a Amanda que me falou." Cara, mano, juro. Só que aí eu me defendi falando que não fiz nada. Mas mesmo assim, apesar de ter sido inocente, eu pedi desculpa pra menina. E todas as garotas que de alguma forma participaram dessa fofoca pediram desculpas. Mas a Patrícia, ela se recusou, ela fez biquinho, virou de lado e se recusou a pedir desculpas. Cara, tava na cara que ela era culpada, mas mesmo assim foi muito difícil ela pedir desculpas. Um outro acontecimento que eu lembro, e sinceramente eu acho bem pai, até porque me fez ficar mal durante um bom tempo, foi quando eu tava fazendo um dever sobre a árvore genealógica, só que com nomes das pessoas da minha família. E bem, até aí normal. O problema foi que a Patrícia achou de bom tom olhar pro meu dever, olhar pra mim e sorrir. E depois ela falou o seguinte: "Nossa, até no nome sua família é pobre." Gente, eu fiquei mal, muito bom. Bem, esse acontecimento em si, ele não é um momento em específico, mas sim um comportamento que essa bonita tinha, que era entregar os objetos dela para os outros. Tipo uma caneta caríssima de sei lá quantos reais, e ela simplesmente oferecia para os outros como se fosse nada. Claro que eu e nem ninguém da sala aceitou nada dela, até porque, conhecendo o histórico da Mona, era bem possível de ela te dar algo e depois alegar que você roubou ela. Mas assim, teve uma vez que eu achei o cúmulo do ridículo, que foi na época da Páscoa. E a Linda simplesmente chegou na sala com o ovo da Cacau Show, daquele que é de aço e roda e vem com trufas dentro. Mano, ela chegou na sala de aula com aquilo topado de chocolate dentro e saiu oferecendo o ovo inteiro para cada aluno daquela sala como se fosse nada. E ainda teve a pachorra de falar que, ai, eu não gosto de chocolate, por isso eu tô oferecendo para vocês. Gente, o bom senso mandou oi. Mas calma que a palhaçada dessa mana não acaba, pois tem um outro costume dessa mana que eu acho o auge da hipocrisia, que é a inveja. Porque assim, eu, apesar de ser uma aluna pobre, né, entre aspas, porque eu estava numa escola particular e a mensalidade era bem cara, né, convenhamos. Mas assim, apesar de eu ser uma aluna mediana, ainda assim eu era uma aluna inteligente e esforçada da sala, tá ligado? Eu caprichava em tudo e essa guria tentava me copiar. Fosse nas atividades, leituras, provas, ela sempre tentava ser melhor que eu, mas nunca conseguia. Só que tem um momento de inveja dessa Mona que eu me lembro nitidamente até hoje, que eu acho, cara, é inexplicável a sensação que eu tive.
foi o seguinte. Teve um dia que eu ganhei um álbum de adesivos da Frozen, porque na época tava no auge ainda o filme, e tinha mais de 1000 figurinhas dos personagens naquele livro. Só que sim, eram figurinhas bem pequenininhas, né? Até porque se fosse do tamanho convencional, aquilo troço acho que ia custar o quê? R$ 1000? E não tem como gastar 1000 contos no livro. Mas assim, eu fiquei bem feliz com aquele livro. E eu levei para a escola para mostrar pro pessoal, né? E essa amiga claramente ficou com inveja, mas não falou nada. Porém, teve um momento do dia que tivemos que ir para a quadra porque era aula de educação física. E nisso daí, essa amiga falou que queria observar o meu álbum. E eu consenti. Falei para ela tomar conta do álbum enquanto eu ficava fora. Que quando eu voltasse, ela me devolvia. Só que, assim, vocês devem estar pensando, cara, que burrice, a menina te trata igual o lixo e tu pega e faz isso. Mas gente, na época eu era inocente, não tinha como desconfiar dela, até porque ela era minha única amiga. Mas enfim, seguindo. Quando a aula de educação física acabou e eu estava voltando para a sala, uma outra amiga que eu tinha, que vamos chamar ela aqui de Da Vinci, e cara, até hoje eu sou amiga dela, ela é uma pessoa de consideração, só que na época eu não era tão chegada nela justamente por conta da Patrícia, porque apesar de ela me tratar igual um lixo, ela não gostava que eu tivesse outras amizades. Só que assim, essa outra amiga, a Da Vinci, ela veio correndo até mim e falou o que tinha acontecido. E cara, na hora eu gelei. Quando eu cheguei na sala e fui pra minha carteira, a Patrícia simplesmente jogou o álbum pra mim e falou: eu não tenho culpa de nada, foi você que falou pra eu tomar conta. Gente, quando eu abri o álbum, páginas em branco, ela tinha pegado todas as minhas figurinhas, cara, todas as minhas figurinhas e colado no caderno dela. E as únicas que tinham sobrado era daquele cara louro lá, que é o namorado da Ana, e o Sven. E uma do Olaf. Todas as outras, que eram da Ana e da Elsa, ela pegou e colou no caderno dela. Cara, eu fiquei com uma raiva que eu vou me abster aqui de falar, até porque foi muito pesado que eu pensei. Só que, por eu ser uma criança de 7 anos, eu simplesmente comecei a ignorar ela pro resto do ano. Só que assim, toda essa raiva que eu tava sentindo por ela durou só umas 2 semanas, sabe? Porque depois desse tempo, ela resolveu devolver minhas figurinhas, sabe? Só que como elas estavam coladas nas folhas do caderno dela, meio que não adiantou de nada, já estava feito o estrago. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para quando eu enviar vídeo novo, vocês serem notificados na hora. E por fim, compartilhe com amigos o vídeo, que isso ajuda muito demais aqui no canal. E bem, é isso pessoas, falou, valeu!